Quando ele pergunta, tendes aí alguma coisa de comer? A grande beleza do cristianismo é a interatividade do Cristo com os seus seguidores, com os seus fiéis. Interatividade, intimidade. Nós temos não somente um Deus. Engraçado, né? Esses deuses são chamados deuses, mas que na realidade não são deuses. Eles acabam até se transformando em estatuetas, em molduras de madeira e tantas coisas. Eles não interagem, podem ser até simpáticos, mas não são empáticos. Alguns colocam, né, arte, muita arte, né, eles ficam até simpáticos. Mas não existe aquela empatia, ele interagir. Jesus Cristo é esse Senhor que interage conosco. Ele faz tudo para se aproximar das pessoas. A covardia dos seres humanos não impede que ele se aproxime. Se as pessoas voltarem para onde tinham saído, como é o caso dos discípulos. Nesse episódio, os discípulos estão voltando para fazer uma coisa que eles faziam antes. E Jesus tinha falado, olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores, não de peixes, mas de homens. Mas a desilusão tomou conta da cabeça deles, aquela mentira, porque os principais sacerdotes lá, o Anás e Caifás e todo o alto clero, pagou caro para os soldados dizerem que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos seus discípulos. Bom, eles podiam imaginar, nós não roubamos. Mas eles imaginavam que poderia ser outros discípulos, talvez, um grupo lá dos 70 que tinha ido lá e roubado o corpo, porque eles ficaram tristes, cabisbaixos, voltaram para a pesca. E Jesus, na sua graça, eu não sei, talvez você, talvez eu também, uma pessoa fizesse isso comigo, eu não quero nem dar bola, tem tanta gente, tem tantos habitantes no planeta Terra, eu vou dar chance para esse pessoal que viu, me acompanhou tanto tempo, viu tantos milagres, prodígios, maravilhas, tantas obras espetaculares, maravilhosas, e não acredita em mim, está voltando para a pesca. Mas isso seria nós, Davi preferiu cair na mão de Deus e não cair na mão do homem. É assim. Deus trata a gente com uma coisa linda chamada graça, que é favor imerecido. E ele vai atrás deles, depois de ressuscitado, vai atrás deles. E aí os encontra tentando fazer aquilo que não era mais para eles fazerem. Não era mais para fazer. Ora, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles voltam para a pesca, mas Jesus vai atrás deles. E eles tinham pescado e não tinham conseguido tirar nada. Aí aparece Jesus e diz para eles exatamente isso. Essa pergunta. Tendes aí alguma coisa de comer? Eles disseram, não. Ou seja, sabe, nós não temos mais jeito para pescar. Não sabemos mais pescar. Ou seja, nós não temos a bênção para pescar, porque nós pescamos e não conseguimos nada. Mas a palavra de Deus diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores.
E ele diz: vão lá, pesquem do lado direito. Pesquem do lado direito. Aí eles foram. Talvez eles colocassem na mente o seguinte: olha, ele está querendo que a gente pesque para dar comida para ele. Já pararam para pensar nisso? Tendes alguma coisa, tendes aí alguma coisa de comer? Eles pensaram: ele quer que pesque para assar lá nas brasas ou em algum lugar, para ele comer. Eles pensaram isso. E aí, eles vão lá e pescam. No mesmo lugar, aonde não tinham conseguido nada, exatamente. Por quê? Porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. No mesmo lugar, eles enchem a rede pesada e eles começam a trazer os peixes. E ali foram 153 grandes peixes. E não tem nada de numerologia aí não, viu, gente? Não tem nada de numerologia. 153 grandes peixes. Isso mostra que quando o Senhor nos envia, quando Ele diz, vai, a gente deve ir, porque o sucesso será grandioso. E aí eles trazem. E aí eles que talvez não, com certeza pensaram que era para pescar, para dar uma refeição para aquele homem, que eles estavam hesitando em concluir que era Jesus, porque até ali não havia uma conclusão definitiva de quem era aquela pessoa. E aí, quando eles voltam, Jesus já tinha colocado, tinha a brasa, o braseiro, já tinha peixes e tinha até os pães sendo aquecidos para serem entregues para ele. Mas espera aí, ele pergunta: tendes aí alguma coisa de comer? Tem muita gente que pensa que ao dar oferta você está dando, que você tem um Deus que está precisando. Não. Jesus, ele chama a existência, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Nós ficamos pensando, muitas vezes nós limitamos o Deus com quem nós temos que interagir todos os dias. Ele tanto pode até se alimentar daquilo que nós oferecemos para ele, por uma questão de cordialidade, de interação, de comunhão. Mas, diz um dos salmos, se eu tivesse fome, eu não pediria para você, eu não tenho fome. Eu não como carne de novilhos, carne de touros, carne de carneiros, eu não como. Deus diz isso. Uma vez, porque Israel começou a interpretar mal o que ele estava fazendo, achando que estava entregando para Deus mesmo. Eu não estou pedindo. Tudo que Deus pede é devolvido imediatamente em forma de benefício para as pessoas. E ele aí, espera bem, aí agora já estão os peixes. Não sei se você está conseguindo ver o quadro. Eles voltam e já tem uma fogueira, tem um braseiro, tem peixes sendo assados, tem pães sendo aquecidos, e aí ele fala: coloque uns peixes aí também. Você parou para imaginar a mistura do peixe que eu tenho com o peixe que o Senhor coloca ali? Você já parou para imaginar isso? O quanto existe de empatia
do Senhor Jesus. Ele quer participar conosco. É mesmo que aquele junta as panelas. Nós fazemos aqui na igreja de vez em quando, junta as panelas. E a gente pode falar sem medo de errar, e Jesus chega, e também nós estamos comendo junto aqui, ele também traz a parte dele. Porque ele é um Deus que interage conosco. Já contei aqui algumas vezes, o pastor, do tempo que não se fazia depósito, não era tão prático. Hoje o tal do PicPay já faz um depósito na hora, a pessoa já consegue tirar isso num caixa eletrônico, é tudo fácil. Mas, naquele tempo, os pastores trabalhavam com um vale postal. E aí o pastor foi até o finalzinho e acabou tudo. Ele foi ao correio para ver se o vale postal estava lá, tinha chegado do dinheirinho dele, e não tinha chegado. E ele, no dia seguinte, ele foi tomar café. Café tinha. Aí a esposa do pastor falou, não, nós vamos tomar café. E ela colocou naquele dia a melhor toalha na mesa. Procurou as melhores xícaras, pires, colocou na mesa. E todos se assentaram à mesa. E aí, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Quando eu digo nosso, querido, você já vai entender? O peixe dele e o peixe dos discípulos. Deu para entender? O pão nosso. Quando eu digo pão nosso, eu não fico aqui com a minha mão fechada para a obra de Deus. O que eu tenho é de Deus, e o que Deus tem é meu. Eu estou em aliança. Quando se entra em aliança com alguém, o que você tem passa a pertencer a outra pessoa, e o que a outra pessoa tem passa a pertencer a você. Nós entramos em aliança com Deus, por isso é o pão nosso de cada dia, é o peixe nosso de cada dia. E aí, a mulher, o pastor, sentaram as crianças à volta da mesa, como está lá no Salmo 128. E está lá. O que está faltando? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo terá bem. E aí lhe agradecem o pão. E aí batem a porta ou a campainha, não me lembro desse detalhe. Eu conheço o casal. E era a vizinha. Acabei de fazer uma fornada de pão e eu senti uma vontade muito grande de trazer esses pães para vocês. Pronto. Está aí. Interagir com Deus. Tendes aí alguma coisa de comer? Interagir com Ele é algo extremamente gratificante. Talvez quem tenha experimentado isso tenha sido Zaqueu. Olha, o chefe dos coletores, lá na cidade de Jericó, o chefe da coletoria, ele, de baixa estatura, queria ver Jesus, mas ele não podia, porque no meio daquela multidão ele não conseguiria ver com clareza. Então ele usou sua criatividade, subiu no alto de um sicômoro, de uma árvore, e de lá ele começou a ver a multidão e ver Jesus no meio daquela multidão, e aquela sua vontade, aquela sua criatividade tocou no coração de Cristo. E Cristo chegou debaixo daquela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Será que Jesus já disse isso? Falou, ô Zezinho, eu quero pousar na tua casa hoje. Eu fiquei tão feliz. Eu tenho uma das coisas mais bonitas que aconteceu comigo, com meu filho, Diácono Anderson. Hospedamos o ministro de louvor, Asaf Borba. O Asaf Borba dormiu na cama do Anderson. E aquilo foi tão gratificante para mim, mas tão gratificante. Mas eu entendi, no momento do café, do dia seguinte, isso foi de sábado para domingo, e antes de sairmos, nós tomamos café, e ele, ao agradecer, ele mencionou exatamente isso. Muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa. Então, é muito forte isso, irmãos. Haverá um dia no qual Jesus vai dizer: tudo quanto fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Quantas pessoas já disseram para você: tem alguma coisa aí para me ajudar? Será que essa pessoa não pode ser realmente interpretada pelo próprio Jesus? Quando tudo quanto fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Tive fome, desse-me de comer. Tive sede, desse-me de beber. Estive nu e vestiste-me. Estive preso e fostes visitar-me. E quando nós perguntarmos para ele: mas quando foi que fizemos isso? Ele dirá: quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Pense bem, querido. Talvez Jesus esteja dizendo hoje, agora, como disse a Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Vamos cantar?